Seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós vimos falando sobre o reino de Deus, e agora é a parte B. Fala do sangue, né? O reino de Deus, aí diz Jesus Cristo que representa o reino de Deus, e agora tem a parte B. Então nós vamos ler primeiro agora, Romanos 3, é até o complemento, que eu li Romanos 3, poucos, 9 a 14, agora Romanos 3, 20, 21, a 23, 25 e 28. Romanos. Quem puder, vamos ficar de pé. Em honra à palavra que vai ser lida. Romanos 3. Versículos 20, 22, e depois digo mais. Então, 3, já acharam? Amém. Então, 21 diz assim: aliás, é 20, a gente não vai precisar. 20 diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí então tem aqui, 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 25, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé, no seu sangue. Então, tem duas coisas, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e aquilo que representa a gloriosa circuncisão. Porque, como Paulo falou, não há circuncisão, nem circuncisão não vale nada se você não tiver uma vida pautada em Jesus Cristo. Aí, então, Paulo diz aqui agora, no 24, sendo justificados, aliás, no 25, o qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém? Eu vou ver ainda se tem aqui, até agora, 28. 28 diz assim, 23 a 21, 23 a 25, agora vem 28. O 28 diz, concluímos, quer dizer, temos a conclusão agora de que, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Veja só, sem as obras da lei. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, é o 31, diz Paulo, de maneira nenhuma, porque antes estabelecemos a lei, quer dizer,
nós não cumprimos a lei, porque nós não seríamos dignos de cumprir a lei, mas, eu já falei isso aqui antes, quando nós aceitamos Jesus Cristo e aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós, então toda a lei quem cumpriu foi Jesus Cristo, então nós somos diante dele como que cumpriu a lei. E somos circuncidados, não agora pelo sangue da nossa carne, que não vale nada. É circuncidado pelo sangue do Cordeiro que nos circuncidou com o seu glorioso sangue. Entenderam bem? O sangue que mandava o homem cortar o prepúcio e etc, etc, aquilo era apenas um sinal até meio rude, mas foi Deus que criou, um sinal para que o homem não misturasse o sangue dele com mulheres que não fosse permitido. Aquele sangue representava que eles deviam ser homens dedicados a Deus, servindo a Deus e só se casando com uma mulher que fosse aprovada por Cristo. Foi aí onde pecou logo de saída o Esaú, que Jacó procurou uma parente, Esaú procurou para casar, casou logo com 2 cananeias e ainda trouxe mais 2 concubinas, Esaú. Veja só. Então, foi o tempo passando e a turma cometendo pecado, eu sou circuncidado, é esse negócio, a coisa que a pessoa faz e confia naquilo, eu sou circuncidado, e começou a fazer coisas que não estavam bem diante dos olhos de Deus, porque aquilo era só a sombra. Quando chegou o real, a sombra desaparece. Eu vou parar já aqui. A sombra desaparece. Ao desaparecer a sombra, quem aparece é o real. Aí foi quando Jesus Cristo apareceu no dia de Páscoa e viu muita gente, muitos judeus, comendo carneiro assado. Quando ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus. É coisa profunda as coisas que Deus faz. Então, nós não anulamos a lei, mas quem cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Agora nós vamos orar para depois continuar outras leituras. Não fecha a Bíblia não, que nós vamos ler também o Romanos 4. Vamos orar. Senhor Pai Celestial, nós agradecemos porque o Senhor coloca nos nossos corações e na nossa mente aquilo que Paulo já havia dito, que nós que servimos a Cristo e o aceitamos como nosso Deus Salvador, nós temos a mente de Cristo para saber as coisas de Deus, porque os homens inteligentes e eruditos que tem por aí, eles só sabem as coisas do homem. Nós somos simples e humildes em relação à ciência dos homens, mas nós temos a melhor ciência, que é a mente de Cristo. Amém? Senhor Jesus Cristo, abençoa toda a tua igreja, abençoa os cantos com o irmão Ricardo e os seus músicos, abençoa todos quanto hão de chegar, para a honra e glória do teu bendito nome, nós te pedimos. Amém e aleluia. Poder sentar, irmãos, e abram em Romanos. Agora é Romanos 4. Romanos 4, versículo 3 e de 7 a 8. Então vamos lá, no 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. O que foi que Abraão fez? Fez milagre? Não. Ele simplesmente creu em Deus. Isso foi imputado como justiça. Vamos passar para o 7, que é para economizar o tempo. Então, bem-aventurados. Eu vou ler 6 que fala sobre Davi. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Isso não é glorioso? Ou seja, ninguém, nem pastor, nem profeta, ninguém entrará no céu sem ser perdoado dos seus pecados. Isso ele fez para que ninguém se achasse melhor do que o outro. Se tem um irmão, uma irmã que estiver bem santificada,
nos pés do Senhor, glorifique a Deus e agradeça a Deus porque escolheu a você, irmão, ou a você, irmão, para servir a Deus. Mas se encontrar uma pessoa que está totalmente fora, ore por essa pessoa, fale com essa pessoa e não acuse. Quando a gente não tinha certa noção, a gente acusava. Não é nós só não. Era desde os grandes da igreja, eu já fazia isso. É do jeito que eu digo, não, eu sou crente, eu sirvo a Deus, lá. Mas você não é da mensagem. Você é crente do profeta? Quando o irmão Brenda mesmo disse, me esqueçam, a visão de vocês deve ser em Jesus Cristo. O próprio profeta de Deus disse, deve ser em Jesus Cristo, não em mim. Tanto é que o irmão Brenda ficou altamente deprimido quando soube que tinha irmãos batizando as pessoas no nome dele. Ele ficou tão triste, que ele pediu a Deus, Senhor, eu não sou culpado desse pecado, não. Está vendo? E era um pecado mesmo. Eu não sou culpado desse pecado, não. Eu vou falar com esses irmãos. E estava, inclusive, pregando o Evangelho e dizendo, você não vê que ele é o próprio Jesus Cristo? Agora, vejam só, o que é uma coisa incorporar o homem como Cristo e ver o homem como hospedeiro de Cristo. Porque Jesus Cristo disse que no fim dos tempos, o Filho do Homem se manifestaria. Quem é esse Filho do Homem? É Jesus Cristo. Mas quem é também que tem o apelido de Filho do Homem? Amém. Um profeta. Então, ele, para ser um verdadeiro profeta, ele tinha que reconhecer que não era nada. Ele foi usado por Deus, e é assim mesmo. Paulo disse, miserável homem que sou. Paulo, sendo um profeta, dizendo, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo, como irmão Brando, ouvia Jesus Cristo conversar com ele. Mas Paulo ainda não era aquele filho do homem que se manifestaria no tempo do fim. Quem se manifestou no tempo do fim foi o irmão Brando. Agora, isso não, de jeito nenhum, isso pode comparar o irmão Brando com Jesus Cristo. Não pode, num homem nenhum, se comparar com Jesus Cristo. Pode-se agradecer a Jesus Cristo por tê-lo escolhido para continuar o seu trabalho. É aí onde entra, de vez em quando eu dou umas pinceladas, o pastor agora também, de vez em quando dá umas pinceladas, onde entra o homem. A palavra vicário quer dizer substituto. Então, vicário, filho de, vicário é substituto do Filho de Deus. E todos os padres que iam saindo e tomando outras igrejas aí, tal estado, tal cidade, coisa assim, o vigário da paróquia de fulano de tal, você já viu, né? O vigário da paróquia fulano de tal, da senhora fulano de tal, e etc. Então, vigário quer dizer, substituindo Cristo naquela paróquia. Jesus Cristo não falou isso. Jesus, vós sois as minhas testemunhas. Deus nunca deixou um homem só para ser testemunha. Mesmo quando ele usava o profeta, ele usava o profeta para alertar aqueles que não conheciam Deus, como usou muito Isaías, como usou todos os outros. E usou Paulo aqui. Paulo sabia tanto que ele não poderia ser salvo se não fosse a misericórdia de Deus, que ele disse, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Então, e parece que Davi, Deus usou ele, Deus usa quem ele quer, Deus usou ele de tal maneira que muita gente hoje ainda pensava que Davi era pai de Jesus. Eu não sei a tradução da palavra Davi, mas eu sei que ela deve ter algo relacionado a Cristo. Por quê?
Porque o leão da tribo de Judá, esse título é para quem? Para Jesus. Mas quem usou ele muito? Paulo. Não é verdade? E sentar no trono de Davi, porque ele é chamado filho de Deus, filho do homem e filho de Davi, né? No trono de Davi é quando ele vai reinar no milênio e sentará no trono de Davi. Mas não quer dizer que é o trono de Davi mesmo, não, que Davi, esse trono de Davi não. O trono de Davi aí representa o reinado de Davi, o reinado que ele abençoou Davi e fez dali uma lâmpada. Já viram falando nisso? Que Deus disse, nunca faltará lâmpada para sentar no teu trono, no trono. Nunca faltará lâmpada para sentar no trono de Davi. Então aquela lâmpada, quer dizer, é o lugar que um dia será preenchido pelo Rei dos Reis, o Deus da glória, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Merece uma salva de palmas. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos Reis. E então Ele tomou como representante dele, tomou Davi. Por isso que ele, no Salmo 89, vocês podem ver, ele dá muita elogio a Davi, mas ele diz, se ele falhar, eu cobro dele, mas não corto ele. Está vendo? Para você ter a ideia, o reinado de Salomão, que foi um reinado tão bonito, não foi mérito de Salomão, não. Não foi mérito de Salomão, não. Ali foi um cumprimento da palavra do Senhor Deus. Foi mérito de Salomão, não. Que Salomão teve um grande mérito nas orações. Orou a Deus pedindo sabedoria, etc. Mas o que aconteceu poucos anos depois de Salomão? Não podia haver uma mulher. E o diabo guiou ele justamente para cair no poço. Quando ele ia querer uma mulher, ele como rei tinha direito, a mulher dizia, não, mas eu sirvo a Zera, eu sirvo a Moloque, um bocado de coisa de rei, de deuses diferentes, né? Aí ele dizia, o que é que tem isso? Não, mas eu tenho que adorar o meu Deus, eu faço o altar para o seu Deus. E estava correto em Davi? Ou em Salomão? Não estava. A ordem é não casar com mulheres estranhas. Não aceitar. Ele até disse para Salomão, não se misture com mulheres estranhas. Salomão foi o único rei que teve 1000 mulheres. Até Davi disse uma coisa aqui, é mista, mas não estou falando com respeito, que ter 1000 mulheres, quantos dias tem o ano? Então, se ele fosse a cada dia deitasse com uma mulher, quando chegasse a vez daquela mulher de novo, já tinha passado de 3 anos, de tanta mulher que ele tinha. Você hoje vai ser minha esposa. Aí vamos supor que tivesse um cartãozinho para marcar. Quando ele fosse chamar ela de novo, já tinha passado de 3 anos. Vocês entenderam, né? De tanta mulher que ele tinha. Então, mas Deus, quando permite uma coisa, Ele está dando uma mensagem de qualquer coisa. Porque nós, gentios, pela própria linguagem de Jesus Cristo, não devia ser pregado o evangelho nem a gentios, nem a samaritanos. Tanto é que ele botou dificuldade para salvar aquela mulher cirofenícia. Mas Deus mostrou para ele, aí ele voltou para a mulher. Foi quando ela disse, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu patrão. Mas a outra que ele tinha dado, não vá aos gentios nem aos samaritanos. Samaritanos porque era um povo que, da descendência dos judeus, mas que se misturaram com os gentios. Então era considerado amaldiçoados. Tanto é que a própria mulher no poço disse, como tu pede água a mim, eu estou sendo judeu? Ou seja, para vocês nós somos amaldiçoados. Mas em todo canto
tem a Raabe, no meio de um povo abençoado, né? Tem a Ruth, no meio de um povo que não podia entrar, não é isso? Mas Deus sempre tira um para mostrar que Ele é maravilhoso e Ele faz misericórdia com o que Ele quer. Amém? Então teve essas coisas. Aí Deus mostrou para ele. Eu sei que ele foi levando aquilo ali. Quando foi na despedida, foi quando ele abriu a porta. Na despedida, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho somente aos judeus. Amém? Aleluia! A toda criatura. Ele ali já deu uma chance a samaritanos e... Não, judeus tem tudo isso misturado. Os samaritanos, qual é o outro povo? Essa é a minha mente, está ficando. Que são dois tipos de povos que foram se batizar com João. Pronto, os samaritanos não, desculpa. Fariseus e saduceus. Então ele estava dando chance a que a pessoa fosse evangelizar e quem encontrasse, se vê Jesus, porque no meio desse povo Jesus tirou. Se tirou no meio do povo que tirou Raabe, tirou no meio de um povo que não podia nem entrar em Israel, que foi Ruth. Veja como Deus faz as coisas. No meio do caminho ele vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha lá, para mostrar que depois vai juntar. Quem foi uma das pessoas que participaram da descendência de Davi? Foi a mulher de Judá. Judá estava viúvo e morreram 2 filhos dele. Porque teve que morrer mesmo, outro porque desobedeceu a Deus. Aí ficou o terceiro. O terceiro se formou homem, mas Judá não deu. Então o que foi que Deus fez? Usou Tamar. Não pensa que aquilo ali foi coisa dela querer fazer maldade, não. Não, aquilo é Deus que desce. Usou Tamar para se vestir de prostituta, para quem? Ela podia sair para qualquer um, mas não, ela só queria se fosse o sogro dela. E foi justamente esse que apareceu. E não tinha dinheiro, não tinha nada, aí deitou-se com ela. Agora veja, deitou-se com ela, e acho que Pérez, nem se lembra se estou certo, Pérez ou foi outra aí, que foi o filho dela, que foi reproduzindo até chegar em Judá. Até chegar em Judá. Aliás, Judá era ele, até chegar até chegar em Davi, eu ia dizer, de Judá. Até chegar em Davi. E Davi, valoroso homem, a força que Davi tinha, não tinha nada de Davi. Tinha de Davi a fé de saber que ia vencer. A fé é nossa, mas quem age é Deus. Davi brigar no meio de não sei quantos milhares de homens, e não diz a Bíblia de canto nenhum, e Davi chegou arranhado pela ponta de uma espada, e Davi chegou machucado. Não, porque aquele ali era um leão. O leão é invencível, o leão é o rei dos animais. Então Davi mostrou que era um rei leão, o leão da tribo de Judá. E tanto é que quando é apresentado ali em João, eu estou até saindo um pouquinho, mas o tema hoje é esse também. Quando aparece João, que diz: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. Amém? Aí João se cala e olha para ver quem era o leão da tribo de Judá. Quem era? Mas estava como quem? Como leão? Como cordeiro. Ou seja, ele como leão, ele tinha o quê? Que matar os inimigos ou não? Tinha que matar, que a própria profecia disse, a profecia veio de Deus, disse, ele estará sempre no pescoço dos seus inimigos, para matar. E hoje em dia, o leão quando pega uma presa, morde no pescoço. Morde no pescoço. Então o que acontece? Ele venceu os inimigos. Quando ele venceu os inimigos,
coincidiu que foi quando aquele menino estava chorando, João, aí disse, não, porque o leão da tribo de Judá venceu. Quer dizer, venceu os inimigos. Quer dizer, agora é tempo de glória, porque já foram vencidos os inimigos. Quando ele olha, ele vê um cordeiro todo lavadinho, ensanguentado. O sangue que Davi derramou foi dele ou foi dos inimigos? Dos inimigos. Agora, o sangue que estava no cordeiro foi dos inimigos ou foi dele? Isso é tremendo, gente. Isso aí é mais importante do que um curso de teologia. Quando Deus abre a cabeça da gente para entender isso. Então, era o sangue dele, o cordeiro ensanguentado. E onde foi que ele demonstrou, assim como Davi demonstrou que era o leão da tribo de Judá, vencendo todos os inimigos. O homem que sai para matar 100 filisteus e matou 200, e não chegou nem com a capa rasgada. Quando a turma ia tentar Davi, Deus não deixava Davi se virar, meter a espada, e assim venceu. Mas quando foi que houve o testemunho de José? Hein? Quando foi que representava o Cordeiro de Cristo? Nos seus brothers, seus irmãos. O que os irmãos de José fizeram, eles eram dignos de morte. Porque tem a lei, não pode trair o seu próprio sangue. Mas quando eles pensaram, agora nós vamos morrer, nós vamos morrer porque fizemos isso com o nosso irmão. E ele, ouvindo, ele chorou como um menino. Jesus também chorou por nós. Ele chorou como um menino e abraçou a todos eles. Eu sou o vosso irmão José. E caiu aquele pranto tremendo, mas com medo. Não tenho medo, que nada vai acontecer de mal com vocês, porque isso foi usado por Deus para a preservação da vossa vida. Amém? Amém. E quem é que fala de Cristo? Quem é que fala de Cristo? Eu vou falar, você foi o diabo ou foi Deus? Vou fazer esse teste com vocês. Porque ele teve que ser moído. Foi pelo diabo ou por Deus? E vocês? Ele foi moído por quem? Agora eu vou usar. Porque a Deus agradou moê-lo. Você que tiver alguma máquina de moer em casa, que moe o café, o milho, o carne, aí bota um músculo ali, sai tudo, né? Agora, Deus agradou moê-lo. A Bíblia diz 53 de Isaías, que Deus fez tudo isso, ele sofreu as amarguras. O que eu acho importante, que muitas vezes nós não ligamos para certas palavras na Bíblia, o importantíssimo é dizer, e ele se alegrou. Ele se alegrou com a sua alma pelo sofrimento que teve para salvar os seus irmãos, os agressores. Glórias a Deus. E não cobrou de ninguém. E tem mais essa, diz aí em Hebreu, parece que é Hebreu ou é Apocalipse, que diz assim, ele não tem vergonha de nos chamar de irmão. O que nós fizemos, o que fazemos, ele não teve vergonha, né, Álvaro? Não teve vergonha. Diz, esse é meu irmão, não. Pelo contrário, ele sabia que não podia ser negado, mas ele quis explicitar, declarar o que ele sentia, tendo esses irmãos que não valem nada, fisicamente falando. Ele disse mesmo assim, quer bater pau, vamos bater mesmo. Ele não teve vergonha nenhuma. Aí ele, na oração, ele disse, Pai, essa é a palavra também tremenda, tanto aquela de Isaías 53, que fala muita coisa que aconteceu com ele, e depois dizer que ele se alegrou, como na oração de João, que ele disse, Pai, eu quero que
aonde eu estiver, todos eles estejam comigo, glórias a Deus, todos eles estejam comigo, nenhum que me teste eu joguei fora. Isso é tremendo, irmãos. É por isso que fala aqui na fé de Jesus Cristo e na fé no sangue de Jesus Cristo. Por isso que Salomão foi tido como pai da fé. Não fez nenhum milagre, Salomão, nenhum. Mas ele disse, não, vamos ter filho. Sara, vamos ter filho. E é porque ele disse que nós vamos ter filho. E então ele teve filhos. E ele é o pai da fé, e diz aqui, e outro de grande fé foi Davi, quando ele diz, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Aí depois ainda completa, diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, isto é tremendo. Mas, nós vamos dar mais uma leiturazinha aqui. Lembra os Romanos agora, o 4. Romanos 4 que eu falei. 3:7 já lemos. Agora, Romanos 5. Romanos 5 está perto de terminar já. 5, 1 ao 5. Romanos 5, 1 ao 5 diz assim, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu digo, testemunho de Jeová, eles têm que ter essa orientação de Deus. Ah, Jeová. Isso não agrada a Deus, não. Gilvão, você está dizendo isso que não agrada a Deus? Estou dizendo que não agrada a Deus. Tanto é que eles fazem o que estão fazendo aí. É porque Jeová vai pesar a mão, isso vai agradar a Deus. Jeová vai castigar, Jeová vai jogar você no deserto. Tudo é Jeová. Paulo apresentou aqui, Jeová é um nome glorioso, mas Senhor Jesus Cristo é o supra-sumo dos nomes. É o nome que no céu, na terra e embaixo da terra, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da glória. Aleluia! Aleluia! Ele é o Senhor da glória. Por isso que ele nos ensinou, o meu povo saberá o meu nome. E tem mais de 10 nomes dedicados a Deus, mas quando ele assume o reinado dentro do céu, da terra, o nome dele é Jesus Cristo. Veja como a Bíblia amarra. Ele disse, tudo que pedires, pedi a meu Pai em meu nome. E eu já vi gente dizendo, e ele fará. Não é ele fará. Pedi a meu Pai em meu nome e eu o farei. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus, ao Todo-Poderoso. Aleluia! É tão bom, porque o relógio é conta. Então diz assim, olha, pelo o número 2 do 5 de Romanos, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamos nas tribulações, está vendo? Sabendo que as tribulações produzem paciência, ou seja, a tribulação é um tipo de bênção. É porque é um tipo de bênção que ele é para fustigar você, para sentir a sua paciência com Deus. Quando ele ofereceu que Paulo ia conhecer o Evangelho, um bocado de coisa, e vai também aprender a sofrer pelo meu nome. Então, veja só, nos gloriamos, sabendo que as tribulações produzem a paciência é a experiência é a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, esse Deus que em Espírito não podia morrer, ele tomou o nome de Cristo para poder morrer, o Deus pelos pecadores. O 8º diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido glorificado pelo seu sangue. Seu sangue, não é, como é que diz, cortar prepúcio, não. Aquele sangue é carnal, nada da carne serve para entrar no reino de Deus. Nada da carne, nem a carne, nem o sangue não é do reino de Deus. Era um sinal que Deus dava como obediência, para o homem obedecer e não se misturar com as mulheres alheias. E eles fizeram isso, fizeram nada. Até o primogênito de Jacó fez isso com a própria madrasta. Então, Deus sabia que aquele sangue não ia dar certo, porque ele estava obedecendo como sinal, para treinar os homens. Mas qual é o sangue do homem que presta? Qual é o sangue do homem que diz que ele é santo? É o sangue do Senhor Jesus Cristo. E esse sangue não vem de prepúcio, não. Esse sangue saiu das veias de Emanuel, saiu do coração, até da última gota, ao nosso favor. Então ele estava pronto com autoridade para vencer todo o mal, todo o pecado. Por isso que o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E ele, virando a cabeça para o ladrão, e disse: em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aleluia, glórias a Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E todos nós, amados, todos nós somos filhos de Deus, somos família de Deus. Ele não vai nos desprezar, nem nos afastar, porque cometemos. Nós somos como criança das mãos dele. Mas tem um hino aí que eu gosto, quando o irmão toca, vou terminar, que ele diz assim: queremos nos preparar, né? Queremos nos preparar, pois logo vamos subir lá no céu. E eu e você, né? Lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois logo vamos subir. E quero junto a vocês, lá no céu, conversar com Jesus. Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. Aleluia. Quem puder dar o like, eu agradeço. E também dê o like para os programas do pastor César. Amém? Deus abençoe.